Alegria, heróis, vamos guerrear. Heróis, na nossa aula de história de hoje falaremos da história da escravidão no Brasil. Você acha que a escravidão acabou? Não acabou não. Só mudou de nome. Vira e mexe, o Ministério do Trabalho dá uma batida em lavouras clandestinas, fábricas e que utilizam a mão de obra de crianças, que utilizam a mão de obra de pessoas da seguinte forma: trabalham por comida. Então vão trabalhar, aí não é cobrada estadia, não é cobrada moradia, comida, mas é descontado no final. Conclusão: a pessoa trabalha para comer e não recebe nada, fica no ciclo vicioso e acaba não vendendo, acaba não conseguindo pagar. Então é uma das coisas que de fato ainda temos que lutar. Vamos lá, pessoal. A escravidão no Brasil teve início no século XVI, durante o período colonial, e constituiu no uso da mão de obra forçada de mulheres e homens africanos. Essas pessoas foram retiradas à força dos muitos grupos étnicos dos quais faziam parte no continente africano e trazidos ao Brasil nos chamados navios negreiros. Então a África não é um país, é um continente. Tem várias etnias, várias tribos que até hoje brigam, tribos inimigas. Por volta de 1530, quando as primeiras medidas efetivas de colonização foram implantadas pelos portugueses, começou a escravidão no Brasil. O tempo que durou a escravidão no Brasil foi 131 anos. Comemorada pelos abolicionistas, odiada pelos escravistas, criticada por setores do movimento negro, abandonada pelo currículo escolar, 13 de maio de 1888 é a data que foi sancionada a abolição da escravatura no Brasil. A escravidão africana no Brasil, a quantidade é exatamente isso, porque no Brasil vieram escravos, mas o escravo africano ele não veio somente para o Brasil. O Brasil foi um dos países tardios ainda, né, que a escravidão ainda existia. Então os africanos escravizados eram obtidos por meio de traficantes, por meio de emboscadas realizadas no interior do continente africano, ou também por meio de venda direta, caso o escravo fosse prisioneiro de guerra ou alguém vendido para a escravidão como punição por alguém, delito como roubo ou adultério. Então muitas das vezes eram pessoas africanas que escravizavam seus próprios irmãos, que é a parte triste também, que pouco se fala na história. Tanto os homens quanto as mulheres sofriam muito, né? Mas as mulheres, em especial, elas viviam submetidas ao trabalho duro, castigos e grande violência. Com o fim da escravidão, elas tornaram-se livres dos julgos impostos pelo Senhor, mas não conseguiu livrar das péssimas condições de trabalho e baixa remuneração pelas quais passaram. Só vieram a melhorar depois da CLT, graças a Getúlio Vargas. Se hoje temos direitos, é graças a Getúlio Vargas. Em 13 de maio de 1878, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Áurea quer dizer ouro, e a expressão refere-se ao caráter glorioso da lei que pôs fim a essa forma desumana de exploração de trabalho. Aqui está um breve resumo para você nunca mais esquecer sobre escravidão. E vira e mexe, cai em vestibular, concurso, porque é uma parte da história que ficou manchada, né? Muitos brasileiros sofreram, muitos brasileiros foram enterrados, não tinham certidão, então teoricamente não existem, né? Existiram sim. Se hoje nós temos estruturas, se temos força, a resistência, né? Ficou a cultura, a religião, ganhamos de presente o candomblé, a capoeira, vários outros conhecimentos que só enriquecem a cultura do Brasil. Então a escravidão vai ter de início o indígena, que estima-se que até os meados do século XVII os índios tenham sido a única mão de obra escrava existente, só que não deu certo, que o índio se matava. Quando o índio sentia que você estava abusando dele, que ele não tinha saída, ele teria que trabalhar até morrer, ele mesmo se matava.
Então, iniciou-se em meados de 1530 a escravidão. Depois, a exploração da mão de obra para trabalhar na lavoura e na mineração. E o terceiro tópico iniciou-se com a exploração indígena e depois escrava, que é exatamente isso. A resistência africana, quer dizer, a sabotagem nos engenhos, ataque à elite, formação de quilombo, negociação com a elite branca, né? A origem da escravidão no Brasil foi exatamente isso. A mão de obra portuguesa não tinha como, porque os portugueses eram a elite, né? A mão de obra indígena, muito menos, se tentou com as companhias de Jesus, com os jesuítas, mas o índio ele não aceitava ser escravo. Já era da cultura africana um país, um povo guerrear e os sobreviventes àquela guerra se tornarem escravos. Essa definição importante da relação, né? Anote. E para o fim da escravidão, né? Primeiro, foi a lei Eusébio de Queiroz, que vai ser a proibição do tráfico negreiro. Não foi de uma vez só a abolição, né? Além do ventre livre, os filhos de escravos livres. Quer dizer, ventre livre, já nascia livre. A lei do sexagenário, libertação dos escravos com mais de 60 anos. Logo, ninguém. Porque 60 anos, chegar a 60 anos era muito difícil. Para começar, da qualidade de vida de todos no Brasil naquela época, né? Então hoje se vive mais porque muitos avanços tecnológicos ajudam a isso fornecer. Então hoje você vê um envelhecimento populacional. E para finalizar, ocorreu o fim da escravidão por meio da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 1888. O processo de libertação dos escravos aconteceu de maneira gradativa. Forte abraço a todos, obrigado pelo carinho. Caveira, salve nosso general, quem tem ele tem tudo. Anotem, pegou o besouro? É isso aí.